Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 156, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Nós ainda nos encontramos na questão de número 42 no livro A Gênese, para você ver como que a Gênese é um livro muito profundo. Mas também, né, gente, a Gênese, o princípio, a origem. Então é tudo aquilo que, né, nós podemos esmiuçar desde lá do começo. Agora, desde o começo, isso é relativo também, né? É tudo limitado. Mas onde nós podemos, nós temos que infiltrar, porque a doutrina dos espíritos nos condicionam esses meios. Então, nos vídeos anteriores, nós tratamos de suicídio e nós tratamos um pouquinho da eutanásia. Agora nós vamos tratar da criogenia. Criogenia, né? Se você buscar, você digita aí no teu Google assim, ó, congelamento, não digita de outra forma não. Congelamento de corpos físicos ou congelamento de corpos humanos enfermos, né, doentes. Digita para você estudar isso, para não ficar aqui só em mim. Não acredite só que eu estou dizendo, não. Busque isso aí para você ver. Só que aqui nós estamos dizendo de uma forma assim, ó. Veja bem, isso aqui ainda vai longe ainda, porque nós tratamos do suicídio e também da eutanásia à luz da doutrina dos espíritos. Aqueles que têm conhecimento, então, menos se suicidam, né? Porque eles são mais resignados, têm mais conhecimento dos desígnios de Deus, e quanto mais conhecimento tem, mais lhe é cobrado. A eutanásia não é praticada por espíritas, porque eles mais conhecimento têm, de forma que o espírita, verdadeiramente espírita também, ele não opta pela criogenia. Então, o que é a criogenia? Se você buscar a criogenia na ciência médica, você vai perceber que é um ramo dessa ciência que auxilia a medicina no resfriamento, né, baixando até uma certa temperatura, principalmente a massa encefálica. No momento, é necessário um resfriamento da massa encefálica no momento da cirurgia, principalmente de crânio, essas coisas. Tem várias cirurgias que precisa resfriar aqueles órgãos ali para poder serem operados. Mas só que não é isso aí. Ó, existe aqui na Terra seres, existe clínicas aqui na Terra. Olha só, existe clínicas aqui na Terra que eles prometem daqui 50, 100, 150, 200, 300 anos, eles prometem descongelar o teu corpo. Vou colocar você só para você entender. Então, por exemplo, ó, aparece uma doença incurável no teu corpo. Só que você é uma pessoa materialista, egoísta, orgulhosa, ignorante. Você não tem conhecimento das leis de Deus. E você também, você
foi educada pelas leis do Deus de Dante. Você foi criada no momento que o teu corpo nasceu e você vai deixar de existir a hora que você morrer. Então você deve gozar a vida bastante mesmo nesta existência, porque não existe outra existência. O muito que existe, para algumas doutrinas, é o paraíso e também o inferno, se você andar de acordo com as leis do implacável. Então, o que essas pessoas fazem? Eles aparece uma doença incurável em você, você recorre a essas clínicas. Estuda isso aí, gente. Isso é muito interessante. Congelamento de corpos humanos doentes ou enfermos, incuráveis, né? Para descongelamento no futuro. Então, você procura essas clínicas e eles realizam métodos, tem uns métodos onde eles, a família, né, também interfere, só que a família paga horrores de milhões por mês, por ano, para manter o teu corpo ali naquele tubo de nitrogênio, parece. Se não for, você me perdoa, porque é muita coisa na cabeça minha, gente. Porque você entende que isso aí são coisas assim muito científicas e é impressionante como eu ainda consigo tratar dessas coisas. Então, são aqueles tubos, né? Aqueles tanques de nitrogênio, aquelas coisas. E o teu corpo, ele é congelado. Eu já tive oportunidade de ver imagens, né? O teu corpo, ele, pegue um peixe no teu aquário. Sabe aqueles aquários pequenininhos assim? Eu gosto de dar esses exemplos. Aqueles peixinhos, os beta, né? Pega aquele aquáriozinho e coloca dentro do congelador teu. No outro dia você vai lá e retira. Você vai perceber que o peixinho está lá dentro daquele aquáriozinho congelado. Tá bom. Olha só para você ver como são as coisas. Então, as pessoas que recorrem a esse método da criogenia, o corpo, você chega doente na clínica, né, com a tua família, a família assina ali contratos e mais contratos milionários para manter ali o corpo da pessoa, do parente, né, congelado, porque eles creem que no século, né, posterior ou nos próximos séculos, descobrindo-se a cura daquela enfermidade, eles possam vir a descongelar aquele corpo. Olha só você que palhaçada. E descongelando aquele corpo, por exemplo, descongela você, né? Vai descongelar você. E depois, ao descongelar você, eles vão aplicar aquele medicamento no teu corpo e você vai se curar e você vai se rejuvenescer. Isso não é falta de fé em Deus. Isso não é falta de conhecimento dos desígnios de Deus. Isso não é falta de resignação. Isso não é estar com o Deus mitológico de Dante. Gente, isso é desumano, isso é uma falta de respeito imensa. Isso são espíritos das trevas que passam por esse método. São espíritos ignorantes que inspiram essas pessoas a agir dessa forma.
Mas depois eu tenho uma outra explicação para dar também. Porque aqui o assunto não acaba. Isso que é importante, né? Então, ali eles aplicam todos os medicamentos no paciente, né? Que praticamente está assim, num quadro avançado na enfermidade, quase que terminal, né? E o paciente entra em coma e eles congelam o paciente, de forma que ao congelar o paciente, todas as funções do seu organismo param. Veja bem, para o coração, para os pulmões, para todas as funções cerebrais, inclusive para todas as funções do tronco encefálico. Agora, nós sabemos que quando cessa todas as funções do tronco encefálico, é porque o corpo expulsou o perispírito e a alma ali do corpo físico, que equivale a dizer, naquele exato momento, aquele sujeito desencarna, só que eles crê que ele ainda está vivo. Então, eles promete à pessoa que o dia que aparecer a cura, eles descongelam aquele corpo do teu parente. Olha que palhaçada. Agora, o mais interessante também, gente, é que eles prometem congelar o corpo teu ou do teu parente. Só que eles já não garantem no contrato se por vários motivos você sobreviverá ao congelamento. Porque eu te faço a seguinte pergunta. Ou te faço a seguinte pergunta, não. Nunca foi descongelado um corpo no mundo desde que surgiu a criogenia, que é o congelamento do corpo total nesses tubos de hidrogênio ou nitrogênio, esse gás aí, né? Você entende, você me perdoa, porque é muita coisa para a cabeça do velho aqui. Então, sabe aquele tubo onde fica ali o espermatozoide ou o óvulo, né? Inserido, mantido ali durante... Só que o outro lá é numa geladeira. E fica lá como se fosse um picolé. Você ainda gosta de picolé? Você ainda gosta de um sorvetinho? Ao que você estiver chupando um sorvete, tomando um sorvete, pensa nisso que você está ouvindo aqui agora. Só que isso aqui é estudo sério, isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui é estudo. Para você ver o consolo da doutrina dos espíritos. Então, o que acontece? Nunca descongelaram um corpo congelado. Nunca provaram que um corpo 100% congelado retornasse à vida física normal de antigamente. Faça um teste você. Eu não sei se você não vai querer fazer isso, mas eu estou apenas te dizendo. Porque você sabe que existem os cobaias, né? Os camundongos, né? As iguanas, os coelhinhos, né? Mas faça como o teu peixinho, tadinho peixinho. Tadinho, eu podia indicar uns outros animaizinhos aí, sabe? Que quando sai dos pets fica com carinha de quem foi para o sambódromo do Aiaimbi, né? Carinha de carnaval, mas não vou fazer isso não vou nem dizer nome. Mas pega um aquáriozinho pequenininho assim, põe um peixinho lá dentro, vivo.
e bota esse peixinho dentro, esse aquário dentro de um congelador. No outro dia você vai lá e retira esse aquáriozinho e descongela esse aquário. E depois você me diga a situação daquele peixinho, se ele voltou à vida ou se ele morreu. É óbvio que ele morreu, gente. É óbvio que ele morreu. Eu te faço uma outra pergunta. Seria a mesma coisa que, apesar que a ave, né, o frango, a galinha, o porco, o boi, eles foram assim, né, sacrificados antes, então não tem como fazer essa comparação. Mas a melhor forma de se fazer um teste é usando um camundongo, um peixinho, uma coisa assim, né? Você introduz ali dentro, aquela água congela e no outro dia você descongela para ver se o peixe volta à vida. Então, olha só para você ver, eles prometem tudo isso. E você acha que vão voltar à vida esses seres? Tá. Agora, esses seres, eles não possuem conhecimento dos desígnios das leis divinas nenhuma. Esses seres desconhecem o espiritismo, esses que pedem para ser congelados. Porque se eles tivessem conhecimento dos desígnios das leis divinas, eles se resignavam, aceitando aquela prova, aquela expiação, aceitando aquele conflito, aquela doença, porque a doutrina dos Espíritos nos consola que nada nos acontece por um acaso. Não é verdade? E que, devido à lei de causa e efeito, ação e reação, existe um porquê que aquela pessoa encontra-se com aquela doença incurável. A doutrina dos Espíritos nos orienta, você entendeu? Por que as pessoas encontram-se com essas doenças incuráveis? Agora, você sabe quem procura? Você sabe quais são os seres que mais... Aí agora já inverteu a situação. Ó. Você percebe que até agora nós tratamos introduzindo o Espiritismo, os desígnios de Deus, em meio à eutanásia, ao suicídio e à criogenia. Tá. São milhões de outros fatores, mas nós estamos usando o suicídio, a eutanásia e a criogenia, só para você ter uma noçãozinha. Agora, deixando-se de lado o espiritismo, os seres que mais se suicidam no mundo são aqueles seres instruídos pelo Deus de Dante. Sim, são seres instruídos pelo Deus de Dante, pelas teologias arbitrárias, pelas ciências arbitrárias, pelas religiões arbitrárias, pelas doutrinas arbitrárias. Sabe por quê? Porque essas ciências todas, todos esses que acabei de dizer, não proporciona a esses indivíduos que se suicidam consolo nenhum a respeito da desgraça, perdão do termo, da desgraça que está sofrendo, passando, e nem a respeito da imortalidade da alma. Essas doutrinas não esclarecem as pessoas em meio a esses conflitos de que toda enfermidade, todo sofrimento é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Essas doutrinas não orientam esses em meio a esses conflitos do suicídio para
aceitar com resignação, com paciência, com tolerância, e que nada lhes acontece por um acaso. Por isso eles não crê na imortalidade da alma, eles não crê na pluralidade das existências, eles não crê na comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico, eles não crê na reencarnação. Então, eles aprenderam dessa forma. Então, porque eu não creio e porque eu estou passando por uma desgraça total, você entende? Com todo respeito. Quer saber de uma coisa? Eu vou me matar. Eu vou me matar porque aí acaba. Eu aprendi assim. Porque eu aprendi que eu fui criado no momento em que eu nasci. E eu aprendi que eu vou deixar de existir no momento em que eu morrer. Então, eu não vou esperar a morte natural. Eu vou emancipar. Eu vou me emancipar. E a pessoa, cordinha no pescoço. Você está entendendo que isso é um estudo. Às vezes a gente usa esses termos assim, que parece que é brincadeira. Não é brincadeira, não. Isso é com muito respeito. É um estudo, é para explicar para você ver a diferença de que quem tem conhecimento com aqueles que não têm conhecimento. Quem foi orientado pelo Espiritismo, como age, e quem foi orientado pelo Deus implacável, como eles agem. Então eles pensam, eu não tenho nada a perder. Que eu vou ficar passando por essas dificuldades aqui na Terra, por essas desigualdades, por essas humilhações? E eu vou aguentar esse câncer aqui mais 2 anos no corpo físico? E eu, muito rico financeiramente, agora a bolsa de valor me levou a minha riqueza a um deságio tão grande e eu vou aguentar a humilhação da sociedade? De jeito nenhum. Eu vou pular do 20º andar do meu prédio. Eu tenho um amigo que fez isso, mas só que ele foi do 9º andar. Que isso? Não. E 20º andar, 50º andar, 40º andar, para eles não é nada. Porque a morte não significa nada para eles, morreu, acabou. Você entendeu? Agora, para o espírito, a morte, nessas condições, significa um monstro. Eu posso dizer isso a vocês, gente, com a cara bem limpa e sincera, porque eu já passei por essas situações em algumas existências muito distantes. Então, é preciso até ter coragem para dizer isso, né? Então, a pessoa não tem nada a perder. A pessoa recorre ao suicídio. E pronto. Pá. Só que a hora que ele acorda no plano espiritual, aí ele descobre que ele foi aqui na Terra a vida toda enganado. Por isso você não imagina o quanto de obsessores esses líderes religiosos possuem, graças a terem a vida toda enganado os adeptos cobaias que sempre creram neles, mas que ao acordar de lá, percebendo a imortalidade da alma, procuram eles para vingar deles. Padres, pastores, justiça e muitos outros seres sofrem perseguição desses seres que eles enganaram aqui na Terra. Porque a pessoa cai de lá, acorda, ué, mas eu não morri? Ué, aconteceu. Aí ele vem a saber que ele está nas regiões umbralinas, durante 20, 30, 40, 50 anos sofrendo, sendo que prometeram para ele, disseram para ele no corpo físico que morreu, acabou.
Mas como que morreu? Acabou, se ele continua vivo? Cadê as leis de Dante? Cadê a criação do ser no momento que nasce a alma? E cadê a eliminação do ser na hora que fecha os olhos do corpo físico? Você viu a diferença da doutrina dos espíritos? O consolo do espiritismo? Que a minoria, existe uma minoria de espíritas que sofrem influências, ataques, que por serem alvos e às vezes se desequilibram, caem nas armadilhas e cometem suicídios, porque ninguém é perfeito, mas o índice de espírita que se suicida é menor que essas religiões, né? Porque essas religiões não prometem nada, promete assim, que morreu, acabou. Pronto, acabou o sofrimento. Se você devia 100 mil para uma pessoa, você não deve mais nada para ninguém. Zerou. Vamos para o próximo vídeo, porque no próximo nós vamos tratar de eutanásia e de criogenia fora do espiritismo.